Salve pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de História aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes. E hoje nós vamos falar um pouco, vamos fazer um resumo sobre Roma, a Roma Antiga, a civilização romana. Primeiramente a gente vai falar da geografia e do povoamento dessa região. A civilização romana se localizou na parte continental da Península Itálica e pela parte insular pelas ilhas de Córcega, Sardenha e Sicília, banhadas pelos mares Mediterrâneo, Tirreno, Adriático e Jônio. O povoamento se deu pela vinda dos indo-europeus por volta do ano 2000 a.C., na mesma época em que se deu o povoamento da Grécia. E os principais povos que habitaram essa região a princípio foram os itálicos, os cartaginenses, os gregos e os etruscos. Vamos em frente então. Segundo os historiadores, Roma se originou de algumas aldeias de pastores que se uniram para se proteger contra outros povos, e a sua principal atividade econômica era a criação de ovelhas. A união dessas aldeias se deu na planície do Lácio, ou Latium, origem do termo latim. Vamos em frente então. A estrutura social na Roma monárquica se deu da seguinte forma. Eram três classes sociais distintas. Os patrícios, que eram os donos das terras romanas, que originou a aristocracia patrícia, a elite rural e política da Roma monárquica. Originalmente, os descendentes diretos do pater familias. Também temos os clientes, que eram dependentes dos patrícios, em troca de proteção, eles cuidavam e trabalhavam para os patrícios. Por fim, os plebeus. Possivelmente se originaram dos parentes mais distantes dos patrícios e dos povos dominados por Roma. Eram camponeses e artesãos, não tinham nenhum direito político e eram a grande parte da população. A estrutura política, então, era a seguinte. Segundo a tradição, Roma teve 7 reis, sendo o primeiro Rômulo. Porém, historicamente, temos indícios de apenas 3. Todos eles etruscos. Sob o comando destes, Roma se tornou um importante centro comercial, artesanal e agrícola. No final do século VI a.C., os latinos tomaram poder em Roma e instituem a República Romana. Vamos em frente. A estrutura política na Roma republicana. Os cargos públicos deviam ser assumidos pelos representantes do povo. Porém, quem participava das eleições em Roma eram apenas os patrícios. Logo, a República Romana era aristocrática, ou seja, só uma classe de pessoa que tomava as decisões ali. O regime republicano era comandado pelo Senado, composto por 300 membros. Este, por sua vez, elegiam 2 cônsules, que chefiavam a administração romana e eram eleitos anualmente. Em caso de guerra ou perigo, o Senado elegia um dos cônsules para ser o ditador. Este tinha poder total durante 1 ano no máximo. Com isso, o Senado perdia suas funções. Os plebeus ficavam de fora de todo esse processo e eles não tinham cargos políticos, pois estes eram ocupados pelos patrícios. Porém, a partir do século V, os plebeus conseguiram o direito de eleger um patrício para representá-los, chamado então de tribuno da plebe. Vamos em frente. Naquele momento que foi eleito o tribuno da plebe, foi também outra conquista dos plebeus, foram as leis escritas. Vamos falar um pouquinho da expansão territorial. Na Roma Antiga, no período republicano, houve 2 tipos de expansão, o interno e o externo. A expansão interna foi a conquista territorial romana que começou na Península Itálica mesmo, numa aliança entre os patrícios e plebeus. Estes faziam parte do exército, os plebeus, e em troca recebiam direitos políticos. A expansão territorial tornou-se então
muito vantajosa para os romanos, porque além de conseguir posições de defesa, essa expansão também virou um grande negócio, já que ao conquistar determinado território, eles saqueavam o lugar e tomavam posse da terra. A outra expansão foi a externa. Ao dominarem a Península Itálica, os romanos passaram a desejar outros territórios. O primeiro deles foi Cartago, que ficava no norte da África. A guerra dessa conquista chamou-se de Guerras Púnicas. Púnicos eram os cartaginenses, eram como os cartaginenses eram chamados pelos romanos. Após 3 guerras, Roma dominou Cartago, tornando-se uma gigantesca potência comercial no mar Mediterrâneo. A expansão romana seguiu então toda a orla do mar Mediterrâneo, incluiu a Península Itálica, a Gália, Grécia, o Oriente, e então, depois de séculos, o mar Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum, ou seja, o mar é nosso. A evolução histórica de Roma, então, teve 2 aspectos, a evolução econômica e a evolução social. Da agricultura e pecuária, Roma começou com o tempo a se tornar um grande polo comercial. Os cereais antes vindos da própria península, agora vêm das províncias romanas, com um custo mais barato. Com o monopólio do Mediterrâneo, o comércio tornou-se então o principal negócio romano. E houve também a expansão social. Com a expansão territorial, milhares de prisioneiros de guerra tornaram-se escravos, e todo o trabalho era feito por eles. Logo, uma sociedade escravista. E os plebeus, que por sua vez trabalhavam como artesãos e pequenos fabricantes e na área rural, eles ficaram sem nenhuma atividade, porque todas essas atividades eram feitas pelos escravos. E eles começaram a inchar a capital do império, a cidade de Roma, com milhares de desempregados. Com o agravamento dessa crise social, devido a essas centenas de milhares de pessoas sem emprego e sem atividade, o governo romano promoveu a política do pão e circo. Ele dava trigo de graça para as pessoas pobres e também favorecia ou estabelecia espetáculos circenses, principalmente no Coliseu, para evitar revoluções, conflitos sociais, revoltas populares. Essa estrutura social não era tão determinada assim. Alguns plebeus conseguiram, muito raramente, se enriquecer, se tornando cavaleiros do exército, e também, com muitas exceções, eles conseguiram casar com mulheres da classe dos patrícios. Agora vamos entrar na fase das mudanças políticas, passando de Roma republicana para Roma imperial. O sistema republicano, então, começou a entrar em colapso com a crescente mendicância plebeia. Esses começaram a vender seus votos para poder sobreviver, acarretando um processo de corrupção. Assim sendo, os patrícios concentraram cada vez mais poderes e se apropriavam das terras do Estado. Abrindo agora um parênteses, note que essa apropriação das terras do Estado e a ida dessas pessoas pobres para a área rural vai se estabelecer então a estrutura do sistema feudal que vai acontecer mais à frente. Mas voltando então, Roma tinha na esfera militar sua principal estratégia para manter as províncias unidas. Sendo assim, cada vez mais o exército obtinha poderes, e muitas vezes esse poder passava por cima da esfera legal do Senado e do imperador. Diante dessa situação política, o Senado ficou dividido. Um grupo de senadores elegeu o general Júlio César como senador vitalício, dando a ele poderes supremos, até ele ser morto no próprio Senado em 44 a.C. Após a morte de Júlio César, Roma foi governada por 3 cônsules, formando então o primeiro triunvirato. Toda essa crise política desencadeou no período imperial romano. Em 31 a.C., Otávio, o Augusto, tornou-se o primeiro imperador romano, com plenos poderes. Dedicou-se mais à administração romana, parando com as conquistas. Para isso delegou poderes aos magistrados e, claro, sob sua tutela. Em sua administração, Roma passou por um processo de paz, chamada Pax Romana, e com um rigoroso controle social, político e econômico. Mas surge então a crise do Império. Durante o século III
deu-se o começo do processo de decadência de Roma. Com a extinção das conquistas, extinguiu-se também a mão de obra escrava, responsável pela manutenção da economia e pela ordem social do trabalho. Além disso, inúmeras revoltas de escravos aconteceram, e com isso a produção diminuiu drasticamente. A crise social na cidade de Roma acentuou-se, promovendo um processo de êxodo urbano, ou seja, a população pobre migrara para a zona rural para poder sobreviver e também para ter proteção, porque começou a invasão dos povos bárbaros. E então eles formaram os colonatos, que depois se tornou os feudos, lá no sistema feudal. O Império do Ocidente se fragilizou e a administração central não conseguia mais arrecadar dinheiro para manter sua estrutura e o exército, ou seja, Roma provou do seu próprio veneno. A vasta área conquistada era a grande responsável por sua queda. Com suas bases militares enfraquecidas, então, facilitou-se a invasão dos povos bárbaros, acabando de vez com a estrutura política e administrativa do Império. Com isso, o gigante romano foi dividido em duas partes, o Império do Ocidente e o Império do Oriente, que mais tarde passou a se chamar Império Bizantino. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Esse é um resumo da história romana, das suas três fases, monarquia, república e império, e também das suas classes sociais ali estabelecidas, os patrícios, os clientes e os plebeus, a crise do império, né, escravismo, diminuição do escravismo, êxodo rural e diminuição do exército, e a invasão de povos bárbaros. Espero que tenham gostado. A gente volta numa próxima oportunidade. Deixe seu like aí e se inscreva no canal. Até mais, um forte abraço.